Oi pessoal, tudo bom? Eu sou José Luiz. Sou o Rafael. Nós somos da página Olhar Espírita e hoje no Olhar Espírita Entrevista estamos recebendo nosso grande amigo Manolo Quesada. Manolo Quesada, que já é nosso conhecido, ele é palestrante, visita diversas casas espíritas, escritor também. Alguns dos livros famosos dele é Evoluir é Simples, Nós que Complicamos, Família Somos Todos Espíritos, também diversos outros como Conta Mais Vovô. Tem bastante obra e vamos começar falando com essa figura maravilhosa que vocês vão conhecer agora um pouquinho mais. Manolo, fala pra gente, por gentileza, em algumas entrevistas anteriores a gente verificou que no ano de 1996 você se encontrou com o Espiritismo devido à falta de conhecimento da Igreja Católica e numa época um pouco complicada que foi o desencarne do seu pai. Como exatamente o Espiritismo te acolheu e fez com que você, a partir daquele momento, começasse a levar o que você encontrou além da casa espírita? Então, bom estar aqui, né? Uma alegria muito grande. É sempre bom a gente aproveitar os canais que são colocados à nossa disposição, né? Então, em 96 foi quando eu cheguei na doutrina espírita. O que aconteceu? Meu pai tinha desencarnado um bocadinho antes, eu fui católico a vida toda, e quando meu pai desencarnou, eu fui fazer o que o católico faz. O católico vai buscar o padre para fazer, para encomendar o corpo, encomendar a alma, beleza, eu fui. Mas isso era muito cedo, meu pai ia ser enterrado às 7 da manhã. Aí o padre da minha paróquia estava viajando, que ele é indiano, né, o padre Mário, e eu fui buscar um outro padre. Aí eu fui numa comunidade vizinha lá, numa paróquia vizinha, e um padre lá apareceu na janela e fez assim para mim, no relógio, como dizendo, ainda não está aberto, né? Cara, eu falei, não posso esperar vocês abrirem para encomendar a alma do meu pai, né? Aquilo para mim foi uma decepção muito grande. Eu fiquei muito nervoso mesmo, dei um piti no meio da rua, excomunguei todos eles, joguei pedra na janela. Foi um espetáculo assim que o povo todo parou. Aí, o que aconteceu? Eu me desliguei da Igreja Católica. E, né, quando meu pai desencarnou, aí eu fiquei sem ligação nenhuma com a espiritualidade, e quando a gente fica sem ligação com a espiritualidade, a coisa pega. Foi onde eu comecei o meu período de queda espiritual, realmente. E aí a minha mulher, a Marli, que é assim uma ajuda muito grande na minha vida, ela em 96 me levou para Seara Bendita, que é a casa que me acolheu, e onde eu percebi que o que eu imaginava sobre espiritismo não tinha nada a ver. Era um outro negócio muito diferente. Aí eu falei, se eu soubesse que o espiritismo era isto, eu teria chegado antes, né? Mas a gente não sabe, os caminhos vão sendo chegados. E a partir daí comecei o tratamento, né? A assistência, aí me reequilibrei. E a partir daí eu vi que aquilo era um caminho que eu podia trilhar, né? Porque eu comecei a fazer cursos e eu percebi que aquilo me acrescentava muito e que aquilo era bom para mim. Então, quando você tem uma coisa boa para você, aí você vai tentando divulgar e mostrar para as outras pessoas que é possível também, né? E aí eu comecei a divulgar primeiro na Seara. Fiquei lá, fiz todos os cursos, tudo. E depois o pessoal começou a convidar para outros centros espíritas. E aí eu comecei a caminhar pela aí. É assim. Legal. E após esse primeiro momento de dor, você começa, como disse, a estudar, começa a levar o espiritismo para as outras pessoas, para mostrar esse amor que você encontrou para o próximo, né? E nesse caminho, nessa trajetória, lá no início ainda, nessa trajetória inicial, você tinha ideia do tamanho que a sua tarefa teria, do tamanho que as suas palestras, a magnitude, o alcance delas? Imagina.
Eu falo pro pessoal assim, o pessoal da espiritualidade me enganou realmente, eles me enganaram. Eles me enganaram, a vida toda eu fui enganado por eles, viu? Por quê? Eu nunca pensei em casar, por exemplo. E casei. E tive 6 filhos, tenho 6 filhos ainda, né, com a Marli e tudo, então você imagina como é que era isso. Um cara que nunca pensou em casar, que era muito tranquilo em relação a todas essas coisas. E quando cheguei no Espiritismo, a mesma coisa. Eu nunca imaginei que o pessoal fosse gostar tanto, assim. O pessoal gosta mesmo. As pessoas, quando a gente chega no centro, o pessoal fica feliz. E eu fico mais feliz ainda, porque eu levo a alegria para as pessoas e recebo de volta essa alegria. E isso me deixa muito feliz, porque é assim, coisa que não estava na minha cabeça realmente. Eu queria falar, que eu sempre gostei de falar, né? Então a hora que eu fui fazendo os cursos, eu falei, cara, isso daí dá para fazer, meu. Isso daí dá para fazer. Aí eu fui dando aula, dei 12 anos de mediunidade na Seara Bendita, né? A minha casa de origem. E aí o pessoal começou a me convidar realmente, mas eu nunca imaginei que um dia fosse ter tanta palestra para fazer, né? Hoje a agenda da gente fecha um ano antes e não tem como se encaixar mais nada, né? Então fica o dia inteiro, só quando assim, sábado de manhã, dá para colocar fora disso. Né? É verdade, e mas eu livros? Não imaginava, não. E os seus livros? Você tem ideia do alcance deles? Então, os livros não têm assim uma tiragem espetacular, né? Mas são livros que têm 2, 3 edições e surgiu do quê? Da necessidade de uma outra casa. Não da Seara Bendita, porque a Seara Bendita é uma casa muito equilibrada financeiramente, tem uma competência administrativa muito grande. Histórico já é um histórico imenso. Conhecido, né? E assim, o pessoal realmente é de um profissionalismo na administração daquilo, particularmente a administração financeira, que faz inveja a muitas entidades assim muito maiores, né? Mas o que aconteceu? A Marli não conseguiu trabalhar na Seara e foi trabalhar numa outra casa chamada Mensageiros de Luz. Só que Mensageiros de Luz é assim, desse tamanho aqui, desse estúdio. Então você imagina a dificuldade que o pessoal tem para arrumar dinheiro. Só tem duro lá, só duro. Não tem ninguém para dar um pouquinho de dinheiro e tal. Aí aquela dificuldade toda, como é que vai pagar aluguel, como é que vai pagar isso? E naquela época, isso em 2000 e pouquinho, eu tive, assim, a alegria de receber de um espírito chamado Hilário Silva algumas histórias. Eu perdi metade das histórias, né, porque eu sempre fui meio assim, desconectado. Aí sobraram algumas histórias, sobraram 7. Eu falei, Marli, é o seguinte, temos 7 histórias aqui, eu escrevo mais umas 7 minhas mesmo, né, que dá para fazer isso. E aí a gente edita um livro e o dinheiro vai para vocês. Beleza, aí fizemos. E a coisa deu certo, né? Então nós fizemos o primeiro, depois fizemos o segundo livro e o dinheiro todo para lá. Aí apareceu na minha vida uma senhora num centro espírita lá da Vila Matilde. Eu estava lá, fiz a palestra, tudo, aí estava ali a filha. Aí quando terminou a palestra, ela foi comprar um livro. Aí eu olhei assim, aí ela pegou o livro, perguntei o nome, autografei tudo, que eu adoro autografar também. Autografei tudo. Aí ela levou o livro e passou. Aí quando passou uns 10 dias, me ligou o pessoal da editora Petit, o Flávio Machado, que é o editor-chefe lá. Falou, bom dia, tá aquela conversa, né? Bom dia, sou Flávio e tal, tô com o texto teu aqui nas mãos, você tem alguma coisa nova e tal? Eu falei, cara, eu tenho, né? Porque eu tava com o livro prontinho já.
quero quanto mais for. Aí eu mandei para ele gostou e falou, ah, vamos meditar. Aí eu fui lá. Quem estava lá? A mulher que tinha comprado o livro lá na Vila Matilde. Quem era? A mulher do Flávio Machado. A esposa dele. Então, quer dizer, tudo vai sendo assim costurado, né? E aí a hora que eu vi, eu falei, ah, não é possível. Então a Carmen Laguno e o Flávio Machado são assim os grandes responsáveis por essa fase mais profissional, né, do livro, onde eles tratam com um carinho muito grande, um profissionalismo muito grande, e principalmente oferecem condições para que os autores coloquem, né? E a partir daí fica um pouco diferente, porque aí o que vai para a Associação Espírita são os direitos autorais. Então os direitos autorais trata de uma forma muito, muito boa. Os direitos autorais da primeira edição, eles mandam para a gente em livros. Então, por exemplo, eles fazem uma edição de 6.000 livros, eles mandam 900 para a gente, que dá entre 12% e 15%. Aí a gente vende tudo, manda para lá e eles têm um dinheirinho lá, né? E aí vai com todos os livros da Petit. E os livros são bem aceitos também. O Evoluir é Simples, Nós é que Complicamos, acho que está na 3ª ou 4ª edição. E vai vender. Sem complicação. Sem complicação, nada de complicar, não tem porquê. Bom, o pessoal que está assistindo já percebeu a irreverência do nosso amigo, né? Como que ele consegue falar uma forma tão leve, tão fácil do Espiritismo. E essa forma que ele fala, e somos suspeitos porque já vimos diversas palestras dele, é toda vez assim, com essa alegria, com essa animação. E essa alegria, Manolo, conquistou muito público jovem também. Você conseguiu entrar num nicho de jovens que às vezes é uma resistência muito grande. Às vezes o jovem não tem muito apego a estudo de religião, e você, de uma forma muito simples, muito espontânea, conseguiu penetrar nesse grupo, né? E como que você acha que o seu jeito influenciou no estudo desses jovens, na forma como eles buscaram se formar no Espiritismo? Então, eu não tinha também essa perspectiva, né? Não tinha, não. Mas, aos poucos, você vai colocando nas tuas palestras o que você fez durante a vida toda. E a minha vida inteira eu ouvi rádio. Eu morava no Cangaíba, na Zona Leste, e os meus pais vieram, né, quando nós viemos da Espanha, eles tinham assim essa cultura de ouvir rádio. Meu pai sempre muito antenado. Meu pai, por exemplo, pegava ondas curtas. Hoje a gente fala em ondas curtas, ninguém sabe, né? Mas era uma coisa assim, nossa, da hora. Meu pai pegava rádios assim da Europa toda, da Ásia toda. Ele ouvia as transmissões em espanhol da antiga União Soviética, para ter uma ideia. Meu pai era assim, uma tendência bem comunista, né? Ele tinha uma tendência bem comunista. Então eu sempre fui ligado nisso. E eles gostavam também de programas humorísticos. E eu gosto disso, né? Então eu ouvia desde criança a Saudosa Maloca com a Dona Irã Barbosa, que é coisa assim que você fala, o pessoal fala, nossa, meu, que é isso? Um dos grandes artistas, né, que o Brasil teve e que acabaram na Jovem Pan, no Estevão San Girardi, acabou com toda essa, acabou desaguando nessa turma mais nova. E aí o que acontece? Tudo que eu falo tem referência assim de humor. Eu gosto de bordões, por exemplo, né? O pessoal fala, mano, mas você faz tudo igual, faço tudo igual. Porque eu sou... eu tenho um bordão. Então, no programa humorístico, você tem um bordão. Sim. O personagem tem um bordão. Então, quando eu fui dar aula, ó que coisa, ó que barato. Aí eu falei pro pessoal, olha, turma, né? O pessoal que me assessora no plano espiritual, né? Aí eu pensava comigo assim, eu falei, nossa, precisamos achar um negócio para quando eu começar. Aí começou a vir de pouquinho. Então o que acontece? Você vai falando, e as palavras vão sendo colocadas, sabe? É um barato. Aí na 3ª ou 4ª introdução que eu fiz, estava pronto aquilo. Então eu falei, não, é aí. E aí eu comecei a usar sempre exatamente a mesma entrada. Por quê?
Porque quando o pessoal ouve aquilo, ele sabe que é o Manolo que está lá. Fala, mas é um personagem. Falo, praticamente um personagem, não tenha dúvida, né? Então a gente vai. E para finalizar também a mesma coisa. Então, e aí no meio de tudo, você coloca toda a pesquisa que a gente faz, que a gente pesquisa muito, vê mais ou menos o que vai caindo assim dentro do que nós pesquisamos, e aí é que entra a forma de falar. Porque a forma de falar, para o jovem, é importante. Porque, a hora que o camarada ouve alguma coisa que ele reconhece, ele fala, opa, esse é da minha turma. Então, quer dizer, ele precisa reconhecer. Porque se eu falo coisas que ele não reconhece, ele vai ficar assim, na mesma coisa, vai falar, tá bom, beleza, então. E vai embora. Agora, se ouvindo. Se estiver ouvindo. Agora, quando ele reconhece o que você fala, ele fala, peraí, aí tem. E aí ele fica ligado lá. E aí eu percebo que a molecada, né, a rapaziada, a moçada, gosta do jeito como eu falo as coisas. Eu uso também PowerPoint, tudo, boto música, boto filminho. Então, isso daí acaba atraindo um pouco. E a identidade, né, porque eles têm um velhinho assim, que nem eu, que fala coisas que eles entendem. Então, isso daí é quase que uma porta aberta para que eles resolvam estudar, né? E aí, através da informação, do jeitão, sei lá, do que mais, aí eles vão gostando. E eu sou muito convidado para falar para mocidades espíritas, tudo, encerramento de ano, começo de ano. Nossa, é uma farra. É uma farra mesmo. E eu gosto muito. Bacana. Dentro desse tema do espiritismo fora das casas espíritas, né, além dos muros das casas, nós vemos hoje com a massificação aí dos meios de comunicação, nós vemos que o espiritismo também está se massificando, vamos assim dizer, né? Então televisão, rádio, principalmente internet, né? Tem muito conteúdo espírita. Esse conteúdo às vezes pode ser de boa ou de má qualidade. Qual a sua opinião, Manolo, sobre essa massificação do espiritismo nas mídias sociais? Então, eu particularmente acho excelente. Acho excelente. O pessoal às vezes fica meio preocupado com algum desviozinho doutrinário. Não nos preocupemos com isso. Por quê? Porque faz parte, né? Então, eu me pego muito numa frase de Kardec, que Kardec é lúcido. Cara, Kardec, a hora que esse homem percebeu que ele tinha nas mãos, eu fico imaginando. Fala, e agora? O que eu faço com isso tudo? Ele falou, então eu preciso oferecer isso para todos. Para todos. Então ele tem uma frase que ele fala assim, ninguém precisa deixar a sua religião para ser espírita. Ninguém! Então eu parto desse princípio. Ninguém precisa deixar de ser o que é para ser espírita. Então o que a gente tem que fazer? Nós temos que mostrar o espiritismo de uma forma que o católico entenda, que o evangélico entenda, que o budista entenda, que o indiano entenda. Enfim, que todos nós possamos perceber que as leis que o espiritismo trouxe, assim, as grandes conquistas que o espiritismo trouxe, são para todos, e que não tem problema nenhum eu acreditar em reencarnação sendo de outra religião. Por quê? Porque sendo de outra religião ou não, eu vou reencarnar. Não tem erro. Então eu tenho as minhas crenças, eu falo, nossa, não é possível. Mas eu falo para o pessoal, se prepara. Porque não tem também uma única religião que diga que nós desaparecemos depois que desencarnamos. Não tem nenhuma. Então a continuidade da vida está em todas elas. O que muda? O lugar para onde a gente vai. O lugar para onde a gente vai, né? Então o que eu faço? A gente mostra para as pessoas que dá para acreditar, que dá... Eu uso um outro verbo, não é acreditar, é saber. Diga. Só mais uma dúvida que surgiu agora no meio dessa questão. Aquela entrevista no programa da Luciana Gimenez, onde tinha um ateu, o evangélico... eu sei. Qual que foi a sua opinião sobre aquele debate? Porque
teve um momento ali que o rapaz falou, opa, esse ateu é dos meus, né? Daí ele falou, epa, não é bem assim, Não é né? assim, né? Não. Como que ficou aquilo? Então, o programa da Luciana é exatamente isso. É um programa onde vão pessoas que pensam de maneira diferente e que colocam seus pontos de vista, sem se importar muito com o que o outro pensa, na verdade. É uma questão assim mais pessoal mesmo. Então isso é colocado. Cada um falou o que achava, outro falou isso, eu também falei. Aí chega uma hora que o nosso querido amigo pastor, que eu esqueço o nome dele, mas também gente finíssima, gente muito boa, ele ficou bem assim sozinho, né? Porque o outro, apesar de não achar isso, também não achava o que ele achava. Então, Exatamente. Fica meio confuso, né? Mas de maneira geral é bom. Por quê? Porque você oferece, por exemplo, um exemplo daquele casal que teve o filho assassinado. Sim. E que perdoou. Agora que você vê alguém que perdeu um filho em situações tão lastimáveis e que fala, não, nós perdoamos. E a gente percebe que o perdão foi realmente de coração. Não foi da boca para fora, foi realmente de espírito. Aí você percebe que nós temos um caminho muito grande para percorrer. E a gente sabe que o caminho da reencarnação, o caminho da renovação, é um caminho muito bom e que nos dá essa possibilidade, né, através do esquecimento, de que nós encaremos os nossos inimigos sim, com mais tranquilidade. Isso aí. Mas de maneira geral, vale tudo. Porque eu acho que vale mesmo. O pessoal fala, mas foi isso, foi aquilo. Mas não. Tivemos o tempo necessário, porque o programa, o formato do programa é assim, ela realmente fica instigando. E aí a gente vai falando, né? Mas é muito bom. E outra, o pessoal trata a gente muito bem, e todo mundo muito amigo. As ideias são debatidas, as ideias são discutidas, mas as pessoas não. As pessoas continuam sendo pessoas, continuam sendo, assim, gente, né? Então isso é importante. Pensar diferente o que eu posso, o que eu não posso. É maltratar o outro ser humano. Isso realmente não. Com certeza. E ainda nesse gancho de você não precisa abandonar a sua religião para ser espírita, nós temos uma frase célebre, me fugiu o nome agora do autor, mas que diz que o espiritismo não é a religião do futuro, mas é o futuro das religiões. O que você pensa a respeito disso? Então, eu acho que é um caminho muito bom. O pessoal fala assim, Manolo, vai... Né, porque eles pegam uma frase de Jesus, de que não se perderá uma única ovelha do rebanho do meu pai, né? Haverá um só pastor e tal. Fala assim, então só vai ter uma religião. Eu falo, é impossível. É impossível, porque são muitas cabeças pensantes, né? Então, a gente quando pega Jesus, a gente pega a figura, mas não pega a ideia. Se deixar a figura de lado e pegar a ideia, vai ver que isso daí tem muito sentido. Porque a ideia que Jesus nos trouxe é de que o amor é o grande móvel de toda a humanidade. E se é o amor, o pastor deixa de ser a figura de Jesus, mas passa a ser a ideia que Jesus nos deu, que é o amor. Então, o amor vai ser o grande pastor de toda a humanidade. Agora, dentro do amor, eu posso ter o meu pensamento. Então, eu posso encarar a vida de uma forma, encarar de outra, e amando a todos, mesmo que sejam diferentes. Isso é importantíssimo. E o Espiritismo caminha para isso. O Espiritismo vai mostrar, por exemplo, que a gente não morre, né? Todas mostram. Mas o Espiritismo mostra como a gente não morre. Então a gente caminha para um aprendizado maior através das diversas reencarnações. E isso pode ser utilizado por todos, independente de religião. O camarada pode pensar de uma forma assim, como a igreja dele diz, mas ele pode ficar com a ideia de que, se for diferente? Se for diferente, a dúvida é importante. Se for diferente, eu falo pro pessoal, cara, na hora que você desencarnar, fica tranque. Fica tranque. Chega lá, dá uma olhada, porque as coisas vão ser diferentes de como nos dizem, né? Então, você não vai ficar dormindo, você não vai ir pro inferno, você não vai ir pro céu, não vai nada disso. Aí você para. Por quê? Porque vem gente nos auxiliar. Porque nós não estamos sozinhos.
Então eu falo do pessoal do apoio, né? Então o pessoal do apoio realmente chega junto. A hora que a gente acordar assim daquele momento é uma palavra que eu não gosto muito, né? Mas de torpor, onde a gente fica meio dormindo assim, meio sem saber onde está, a hora que a gente começa a visualizar o plano espiritual, nós vamos ver que é exatamente como isso aqui, tão denso quanto isto. Por quê? Porque mudamos de faixa vibratória. E que vem gente. E aí eles vêm conversar com a gente. E aí a gente começa a se preparar, né? Porque vai ter que fazer o balanço e depois se preparar para uma nova reencarnação. Então é isso, tem que ir com ideias novas, com ideias boas, viver com ideias boas, com ideias novas, para poder chegar do lado de lá de maneira muito melhor do que a gente imagina. Voltando ao assunto das palestras, né? Então você chega, agradece a comunidade dos encarnados que você vê, dos desencarnados que graças a Deus você não vê, é verdade? Mesmo. Independente de encarnado ou desencarnado, né? Uma pessoa chega à casa espírita, então escuta o Manolo, geralmente a primeira impressão é, rapaz, isso aqui mudou mesmo da última vez que eu vim, né? Principalmente faz tempo que foi, né? Mas a pessoa começa a pegar todo esse seu estilo, essas suas informações, porque como professor eu vejo que grava mais. Eu tenho essa nítida ideia de que grava muito mais através de um bordão, de uma brincadeira, de uma análise divertida do tema, né? E essa galera vai embora para casa, ou vai para sua colônia, sabe Deus para onde esse povo vai, né? Porque eles vão para algum canto, eles vão, né? E nesse momento, onde eles vão embora para sua casa, vão refletir sobre o que você disse, o que você acha que é primordial para cada uma dessas pessoas? Claro que na média, né? Porque nós estamos falando de seres diferentes, mas na média, o que é primordial para que essas pessoas tenham, a partir do conteúdo exposto a elas, um crescimento na sua vida profissional, na sua vida familiar e na sua vida espiritual mesmo, né? Então, o ideal é que eles fiquem curiosos. Curiosidade é importante no ser humano. Nossa, nós não chegamos até a Lua porque estávamos contentes com tudo que nós víamos. Nosso Senhor, nós chegamos lá porque nós queríamos coisas diferentes. Então, a ideia é que desperte a curiosidade nesse povo. Fala, poxa, dá para ser diferente do que eu pensava. E aí você vai fazer o quê? Deixa eu buscar. Fica sempre alguma coisa, né? Como você falou. Então ele vai se aprofundar em determinado ponto. Por que da dor? Aí ele vai buscar subsídios para isso. Quando ele busca subsídios, quando ele busca informação, ele começa a colocar dentro dele conhecimento que ele não tinha. Conhecimento diferente. E aí ele vai ver que existem formas de se encarar a dor, que existem formas de se encarar o sofrimento, que existem formas de se encarar a desencarnação, ou a desencarnação dos nossos entes queridos, e que nós nos veremos. A partir daí, já é com ele. Porque a gente tem que colocar nas pessoas só a possibilidade, mas nós não vamos mudar ninguém. Verdade. Ninguém. Então, quem vai mudar? Ele. A partir dele se sentir tocado, ele tem que buscar a informação. E, normalmente, ele vai primeiro para um livro, particularmente para um romance, né? Que é mais light, é mais tranquilo. Fala, nossa, que romance da hora, meu, adorei, né? Só que a ideia fica. E aí vai buscar o quê? Como aquilo acontece. E para buscar, você só vai encontrar no centro espírita. Que é onde é oferecido de maneira didática todo o conhecimento que o Kardec passou para todos, né? E aí no centro espírita é onde ele vai chegar e é onde ele teria, em tese, que se sentir bem, sem aquela carga pesada de responsabilidade, sem aquele, assim, ai, agora eu não posso fazer nada, agora eu sou espírita. Não, nego, você é só espírita. Você não é perfeito. Ninguém é perfeito. Então, buscar encarar a vida com mais tranquilidade, com mais naturalidade. Para quê? Para que nós possamos aproveitar o lado de cá, para que nós possamos chegar bem
do lado de lá. Então, a curiosidade é o grande fator que vai fazer com que a pessoa busque mais informação. E isso você só fica curioso quando se vê alguma coisa diferente. Aí você fala, nossa, então pode ser assim. E aí o pessoal vai atrás, né? E outra coisa também importante, que o pessoal não leva em consideração. No salão, ou na sala de palestra, ou no centro, é um local onde a espiritualidade trabalha. Então o pessoal fica preocupado. Nossa, será que eles estão trabalhando? Eles estão trabalhando lá. Antes de você chegar e depois que você foi embora também. Porque o pessoal fala, ah, nossa, a espiritualidade não está mais aqui, não sei o quê. Como que não? Para, eles trabalham lá, eles têm que ficar lá. Não tem jeito, né? Então eles vêm, ajudam, trabalham. E na hora da palestra, quando o assistido se liberta um pouco da carga do dia a dia, é onde o pessoal atua. E isso não foi um nem outro que fala. Eu, graças a Deus, não vejo nada mesmo. Mas tem gente que vê. E eles relatam coisas assim que me emocionam muito e que eu fico feliz de poder participar disso tudo. Então, na hora que o pessoal está mais descontraído, que o corpo físico está mais relaxado, o perispírito está ali, visível. E o pessoal vê exatamente onde pode atuar, com o que pode atuar. E a partir daí o benefício é muito intenso realmente. Então, é assim, é uma forma de terapia mesmo. E depois, é claro, você vai para o passe, você vai para a vida, você vai mudando o que a gente pensa da gente mesmo. E aí a vida vai fluindo um bocadinho melhor. Legal. A gente já chegou no nosso tempo, mas você falou que inicia e encerra as suas palestras sempre da mesma forma. A gente não podia terminar esse vídeo sem deixar você encerrar. Por favor. Então é diferente, né? Mas vamos ver se sai do mesmo jeito, porque a turma... A gente pega de a turma vem, a turma está sempre junto. Então, a todos que estiveram assistindo essa entrevista, muito obrigado. Aos que sorriram, obrigado. Aos que brilharam o olhar, guardem o brilho. Por quê? É o que nos identificará em qualquer quadrante do universo que venhamos a nos reencontrar. E quando nos reencontrarmos, que possamos nos reconhecer e nos cumprimentar dizendo: e aí, mano, fui! Obrigado a todos de coração. Obrigado a você, muito bom estar aqui. Obrigado, muito feliz de estar aqui.